Baguri, quinta aula de xadrez e tu ainda não falaste de xadrez? Pera ainda, meu. Eu vou falar da proto-história do xadrez. O jogo de Senet. Misturando e embolando tudo com a história geral da África. O jogo de Senet tem mais de 4.000 anos. Seria um jogo de tabuleiro que seria o protojogo de um jogo de tabuleiro como o xadrez. O jogo de Senet tem uma versão iniciática sagrada e uma versão profana que era para aposta, né? O outro protojogo que eu conheço é o da Índia, né? O chamado Chaturanga. Era com 8, acho que, se não me falar a minha memória, era com 8 jogadores e era apostado também. Não sei se tinha uma forma sagrada, creio que deva ter também. Mas voltando ao jogo de Senet, foram descobertos resquícios arqueológicos e um pesquisador estadunidense recriou o jogo de Senet. Quer dizer, é um jogo baseado em algumas peças e tem uma trilha iniciática inventada por um jogador estadunidense. Isso me leva a uma reflexão. Ora, Marx analisou a Grécia, né? Mas como dizia Ney Lopes e Wilson Moreira, através da música, há mais de 40 anos atrás, os gregos chamavam todo africano de Etíope, né? O grande reino da África. E como era a história na vida do africano? Era a fábula, né? They are. This is a storyteller. Através da transmissão oral se mantinha a cultura. Mas tu não está usando o meio de comunicação digital? Tô, mas eu tô no gogó. Mas poderia ser feito montagens, o escambau A4. Mas os meus recursos são meio limitados e o tempo também escasso para desenvolver isso. O jogo de Senet tem peça, vou deixar aqui um card para tu acompanhar a discussão mais aprofundada do jogo de Senet. Como era no Egito, as descobertas arqueológicas e como eram e como foi, aliás, a invenção do jogo moderno de Senet, né? Enfim, a história dizia na primeira versão da dialética Marx e Engels: só conhecemos uma ciência, a história, porque tudo é processo, né? E nesse meu processo eu redescobri a África, né? Porque já tinha conhecido a África na Bahia. E agora eu estou conhecido como o grande continente africano. E
A oralidade tem a ver com a cantoria poética. Os cantores nordestinos, de repente, de canções, refazem o percurso histórico da tradição oral. Será que o meio de comunicação destruiu a tradição oral? É meio complexa, né? É uma questão que o Marx não abordou, que ele tratou em livro. O que ele tratou? Mais parecido com o que ocorre atualmente é a queda tendencial do lucro. A queda tendencial do lucro leva à aceleração do ritmo da exploração. Tempos modernos, Charles Chaplin, dá uma olhadinha nesse filme. Vou botar aqui em algum lugar aqui. O Fordismo, né, foi uma exploração do trabalhador como consumidor e como produtor. O Ford inventou o crediário e o carro, a produção em linha de montagem. O mundo moderno é tudo mais acelerado. Qual é esse impacto na tradição oral? Muda muita coisa, mas a tradição oral continua. É uma tradição. E isso sim é contradição à tradição. Eu prometo voltar brevemente. Bye.